Olá, tudo bem? Aqui é o professor Alexandre Souza e eu quero falar para você um trecho desse livro chamado A Criação. O que a ciência tem a dizer sobre a sua origem e o sentido da sua vida. Uma reflexão que tem nesse livro, que eu acho assim bastante profunda, é que tudo que a ciência descobriu indica que na prática quem te criou, quem me criou, quem criou todos nós, foi um processo chamado seleção natural. Se você não viu ainda, eu sugiro que você veja um vídeo que tem aqui no canal chamado O que é seleção natural. Esse vídeo é diferente do que você pensa normalmente. E um outro vídeo muito importante também é um vídeo chamado O que são mutações. O que são mutações. Que esses dois vídeos juntos, sabe, eles te permitem ter uma visão da dinâmica criativa que a natureza tem e como é que a natureza pode criar todos nós de uma maneira tão dinâmica. Então, na verdade, foi a seleção natural foi que criou o ser humano, criou as pessoas, né? Criou no sentido de ter produzido a existência humana, assim como a existência de todos os seres vivos sobre a Terra. A seleção natural é o Criador. E isso significa que, na verdade, o Criador são as leis da natureza. A criação, portanto, a criação não é um momento de criação. Nunca existiu um momento de criação. A criação é permanente, é uma criação contínua, é uma criação que não para, porque a evolução não para. Então não houve um único ato de criação e um tempo zero. O único tempo zero que houve foi o início do universo, na grande explosão cósmica do Big Bang. Então aquilo é um tempo zero, mas fora esse tempo zero, outros tempos, momento de criação do ser humano, momento de criação da Terra, momento de criação, isso tudo foi contínuo, foram processos contínuos. A gente pode considerar então que todo esse processo de criação tem duas grandes fases, dois grandes momentos. Primeiro são as leis da física e da química que produziram o universo, incluindo as estrelas, os cometas, as galáxias e todos esses elementos químicos que nascem nas estrelas, né? O chumbo, o ferro, o ouro, o carbono, o nitrogênio, também os planetas. Então isso foi uma fase física da criação, fase físico-química da criação. Permitiu a matéria existir, fez a energia se manifestar como matéria e a matéria se diversificar como elementos químicos. Então isso é uma fase. Depois, pelo menos no planeta Terra, essas mesmas leis da física e da química produziram a estrutura do planeta, com os continentes, as montanhas, os mares, né? Tudo isso é físico, é material, mas não é biológico. Não tem vida biológica baseada em células. Então essa foi a primeira etapa da criação. A criação da vida física, a criação da matéria, a criação dos planetas, a criação da Terra. Com base nessa criação, surgiram as primeiras células nas águas rasas e mornas da Terra primitiva. Eu quero observar aqui que o surgimento de células a partir de água e minerais e energia não é um processo difícil de acontecer, é um processo rápido de acontecer, evolutivamente falando, né? A presença de água, temperatura, energia e matéria facilita a existência de moléculas e de células. Então não é uma coisa excepcionalmente rara e difícil esse nascimento. Foi o nascimento da vida biológica e com ela automaticamente entrou em marcha a seleção natural. Quando nascem as células, quando nasce a biologia, começa a seleção natural. A seleção não substitui as leis da física e da química, mas a seleção depende dessas leis, soma-se a elas, torna possível a evolução da vida biológica. A criação, então, teve essas duas grandes ciclos ou etapas, né? Primeiro a criação física, depois a criação biológica. A criação biológica começa a seleção natural. E a partir daí é a seleção natural que cria os seres, que cria os seres vivos todos, desde a menor alga até o ser humano. Então, ainda assim, eu queria que você abrisse os seus olhos e visse que a criação da vida não para nunca. Ela acontece a cada instante em todos os ecossistemas da Terra, porque a evolução não para. E mesmo nos seres humanos, formas mais suaves de seleção natural continuam acontecendo.
na medida em que a gente muda o nosso ambiente, na medida em que a gente continua escolhendo novos parceiros de vida a cada geração. A descoberta da evolução quebrou a ilusão de que a criação foi um momento único e distante. A criação não é distante, a criação é próxima da nossa vida. Ela é um renascimento constante de muitas possibilidades e de soluções que a vida traz para inúmeros problemas e desafios. Tá bom? Um abraço, por hoje é só. E, como eu tinha dito antes, esse é um trecho do livro A Criação. E dê uma olhada no livro, sugiro que você leia e ponha seus comentários aqui. Tá bom? Um abraço, até a próxima.